Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, junto com vocês mais uma vez, agora nessa manhã de quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, pós-jogo do Flamengo, que embolsou com a classificação na Copa do Brasil 3,4 milhões de reais. Estamos nas oitavas de final. Hoje, o restante dos classificados saem, exceção feita a Grêmio, Inter, Juventude e Operário. Juventude e Inter não chegaram a fazer nem a primeira partida dessa terceira fase da Copa do Brasil. Grêmio e Operário jogaram a primeira partida e empataram em 0-0. Exceção feita a esses 4 clubes, os demais classificados às oitavas de final nós conheceremos hoje. Mas o Flamengo fez um jogo horroroso que nós vamos comentar aqui com vocês nesse vídeo aqui, além de comentar sobre o destino do Fabrício Bruno, que está vendido para o West Ham, e tem mais um jogador do Flamengo que pode estar de saída também. Ontem eu fiz uma matéria no portal do jornal O Dia, onde eu linkava para vocês todos os jogadores que estão com sondagens adiantadas no Flamengo. O que são sondagens adiantadas? São sondagens que estão tendo conversas quase que diariamente pela saída dos jogadores. Se vocês não viram, recomendo que vocês cliquem no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não vai estar no comentário fixado, não. Vai estar só na descrição do vídeo para vocês lerem a minha matéria do jornal O Dia de ontem, porque não é só o Fabrício Bruno. Na matéria ontem, antes da confirmação que a grande imprensa teve da venda do Fabrício Bruno, eu já trazia a possibilidade da venda dele e de mais outros 3 jogadores, sendo que um é um baita de um jogador que, se o Flamengo perder... Bom, leiam a minha coluna do Portal O Dia, tá? Bom, nesse vídeo aqui, além dessa grande contratação que o Flamengo pode vender também, esse grande jogador que o Flamengo pode vender também, eu quero falar sobre a situação do Nicolás de la Cruz, que saiu ontem com muitas dores no joelho direito. Eu quero falar também sobre a situação do Pedro, que é uma situação assim que merece um certo destaque, sim. E quero falar também sobre o que envolve essa próxima janela de transferências do Flamengo, porque já está certa uma contratação que o Flamengo fará. Pelo menos uma posição que o Flamengo irá contratar. Então, olha, faz o seguinte, já chega chegando, verificando se você é inscrito no nosso canal. Se não for, aproveite o momento para se inscrever. Aqueles 3 Cs são sempre muito importantes. Curta, comenta e compartilha, nação. Curtindo, comentando e compartilhando, você gera o engajamento que a gente precisa para o YouTube nos divulgar e assim a gente ficar mais conhecido, podendo levar a verdade do Clube de Regatas do Flamengo a todos os cantos do mundo. Ajuda a gente aí, recomenda a gente para os seus amigos, para eles conhecerem o nosso canal e poderem participar dia a dia de todos os vídeos que a gente grava. Esse é o Resenha Rubro-Negra, você está no programa Café com Resenha. Eu sou o Fabrício Lopes e nós vamos agora às primeiras e principais notícias do Mengão queridão. O jogo do Flamengo ontem foi horroroso. Mais uma vez, Dom Pedro salvou a pele rubro-negra de uma catástrofe, porque o time do Amazonas tinha gostado do jogo no segundo tempo e vinha para cima do Flamengo o tempo todo. O Flamengo teve uma marcação muito frouxa, um espaçamento entre as linhas que a gente não via desde o jogo antes do jogo do Corinthians. O jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Bolívar foram 2 jogos que parecem ter sido a exceção no ano, porque todos os outros jogos foram meio que como o jogo de ontem. Um time displicente que cansa de produzir e de perder gols e que é muito frouxo no seu meio de campo e no sistema defensivo. Em algum momento, gente, nós vamos precisar falar do Arrascaeta. Por mais que vocês tenham uma idolatria, uma paixão por tudo que o Arrasca já fez no Flamengo, hoje o Arrascaeta não é nem sombra daquilo que já foi. E olha, desconfio que enquanto não passar a Copa América, ele não voltará a ser. Um jogador sonolento que se esconde dos principais lances do jogo, deixa a armação de jogada totalmente nas costas do Nico de la Cruz e do Alan. Aliás, o Alan fez mais uma boa partida ontem. Mas o Arrascaeta, para mim, foi o grande ponto negativo do jogo de ontem. Se escondeu, não participou, não jogou. E a gente tem que falar quando ele não joga bem.
e ele não vem atuando bem pelo Flamengo. Para mim, o Arrasca já tem que começar a abrir os olhos que com essas atuações, mais dia menos dia, ele vai perder a vaga de titular. Um outro jogador importante daquela geração de 2019 foi perdendo a vaga exatamente dessa maneira. Estou falando do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que, aliás, nem entrou no jogo de ontem. É claro que o Tite tem liberdade total para colocar quem ele quiser dentro de campo, mas se dependesse de Rodolfo Landim, Gabriel nem estaria vestindo mais as cores rubro-negras, ele já teria rescindido o contrato com o atleta. Portanto, vai ficar cada vez mais difícil do Tite utilizar o Gabriel nos jogos do Flamengo. Agora, o Flamengo folga hoje e retorna apenas nessa sexta-feira para dar início às atividades visando a Libertadores América. Último jogo da fase de grupos. O Flamengo não pode apresentar contra o Milionários esse futebolzinho que apresentou contra a equipe do Amazonas. O técnico Tite disse em coletiva que não botou o time para jogar com o resultado. Ou seja, o time do Flamengo está mal treinado mesmo então. E se apresentar esse futebolito contra o Milionários, corre o risco de empatar ou até mesmo perder para um time que não tem pretensões nenhuma. Mas não se enganem, o Milionários não tem pretensões mais na Libertadores. Sequer pode alcançar a terceira colocação e disputar a Sul-Americana. Mas está sofrendo uma pressão absurda do seu torcedor por bons resultados. Vir ao Rio de Janeiro e conseguir um bom resultado contra o Flamengo na próxima terça-feira mostraria para a torcida que eles têm saída, que eles têm rumo. Então eles não vão vir para cá totalmente aleatórios, não. Eles vão tentar fazer uma boa partida porque estão sendo pressionados no nível hard pelos seus torcedores. E aí o Flamengo tem que abrir os olhos. Se entrar com a mesma displicência que entrou ontem, pode complicar a sua classificação na Libertadores. O Flamengo tem chance até de ser primeiro no grupo. Basta o Palestino vencer lá. Agora, se a gente não vencer a equipe do Milionários, tudo pode ir por água abaixo. Mas eu falei que o Pedro, fez o gol que garantiu a vitória. O Pedro fez o gol no Maracanã e fez o gol em Manaus. Tá certo que esse gol, 90% foi do menino Igor Jesus, que chutou a bola e eu acho até que ela ia entrar mais no cantinho do que entrou com o desvio do Pedro. Mas o Pedro disse na coletiva, na entrevista de pós-jogo, que ele percebendo que a bola passaria por ele, que ele se jogou tentando de alguma maneira fazer o desvio. E calhou de ser no joelho, desviou e a bola entrou. O Pedro, gente, começou a ser titular no fim da era Jorge Sampaoli. E mesmo jogando poucos minutos, o Pedro arrebentava de fazer gols. Tanto é que a média de Pedro no Flamengo é de 0,51 gols por jogo. Com muito mais minutos do que ele como titular, Germancano tem uma média no Fluminense de 0,50. 9 pontos a mais, 0,9 pontos a mais do que o Pedro, mas com uma minutagem como titular muito maior do que a do Pedro. Isso mostra como o Pedro vem evoluindo e como o Pedro hoje é fundamental para o Flamengo. Mas o Pedro jogou ontem na sobrecarga, jogou ontem no sacrifício. O Flamengo não tem um centroavante para substituir o Pedro. E nós já acabamos de falar da situação do Gabriel, que vai ser cada vez mais difícil ele poder entrar. Carlinhos não pode jogar Libertadores e nem Copa do Brasil. Como o Brasileirão ainda está parado, o Pedro vai jogando todos os jogos. Aliás, eu estou curioso para ver como é que vai ser a recepção da nação rubro-negra ao Gabriel nesse jogo de terça-feira no Maracanã. Será que ele vai ser recebido nas graças da nação como foi lá em Manaus? Ou será que vai rolar protesto no Rio de Janeiro? Estou curioso. O que vocês acham, gente, da apresentação do Pedro? 1-0 no Maraca, 1-0 lá em Manaus. Não são grandes performances do Flamengo, mas o Corinthians passou apertadinho também. O Atlético Mineiro passou apertadinho, passou até perdendo para o Sport e só não tinha o Hulk da equipe principal, Então, assim, a Copa do Brasil é uma competição complicada, apesar do que a gente sabe que o Flamengo poderia ter jogado muito melhor do que jogou. Mas passamos, 3,4 milhões na conta, agora é passar também para as oitavas da Libertadores América. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo de ontem. Muitas pessoas achando que o jogo teria de score alto, eu inclusive, e a gente passou foi sufoco para poder garantir a nossa vitória lá em Manaus. Beijo pro povo manauara,
Comentem aqui, nação. Antes de passar para as questões de contratações e vendas dentro do Flamengo, que eu tenho uma informação que vai impactar bastante com vocês aí, eu quero falar sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Está precisando de dinheiro para reformar a casa, para viajar com a família, para fazer aquilo que você sempre teve vontade de fazer? Bom, seu FGTS está lá paradinho, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Clica no link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Se tiver tudo certinho, você pode ter o dinheiro na sua conta em até 9 horas, bicho. É bom demais, é para resolver aquela pendenga que você tem rapidamente. Então não dá bom ali não. Clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje com um dos nossos atendentes. Mais Ágil e Resenha Rubro-Negra estão juntos há mais tempo do que você pode imaginar. E por isso, a gente confia, a gente recomenda. Voltando a falar de Mengão queridão. Bom, como vocês sabem, o Flamengo está concretizando a venda de Fabrício Bruno para o West Ham, que finalmente parou de falar e resolveu botar dinheiro em alguma coisa. São 15 milhões de euros. É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, é o mesmo valor da multa que o Flamengo pagou para ter o Nico de la Cruz, melhor jogador do Flamengo todo jogo, que aliás é dúvida para o jogo contra o Milionários. Saiu ontem sentindo dores no joelho direito e o Flamengo comunicou que ele sofreu um trauma no joelho direito e vai ser reavaliado quando o jogador estiver no CT, ou seja, amanhã, quando a equipe se reapresentar na parte da manhã, é que nós saberemos a extensão do trauma de Nicolás de la Cruz, que virou dúvida para o jogo de terça-feira e também para a convocação da seleção uruguaia para os amistosos, do dia 3 ao dia 11 e depois para a Copa América. Vamos torcer para não ter acontecido nada mais grave, mas a cara do Nico me preocupou muito, porque já no tratamento com gelo no banco de reservas, o semblante dele era de choro. Tomara que não tenha acontecido nada mais grave com o nosso camisa 18, senão o Flamengo vai ser obrigado a voltar no mercado por mais um jogador. Porque o Fabrício Bruno, como eu vinha dizendo, está indo embora para o West Ham. Hoje, a partir de hoje, melhor dizendo, Flamengo e o West Ham vão conversar se o Fabrício Bruno deve jogar contra o Milionários ou se ele fez sua despedida ontem contra a equipe do Amazonas. Por quê? Porque o West Ham quer que o Fabrício Bruno descanse, tenha um período de férias, ele vai viajar para a Inglaterra para poder assinar e fazer os exames médicos, mas o West Ham quer que ele descanse, que ele fique parado, descanse, para se reapresentar junto com um grupo de jogadores para fazer a pré-temporada, meio que se ele fosse começar do zero a temporada com o clube inglês. Então pode ser que o West Ham exija que ele não jogue na terça-feira contra a equipe do Milionários. Vamos ver como é que vai ser as tramitações aí. O jogador quer muito ir para a Europa e o Dorival Júnior ajudou muito o levando para a seleção brasileira. Agora, tem um detalhe, gente. Volto a dizer, leiam a minha coluna de ontem no jornal O Dia. É importante para vocês saberem dos bastidores do Flamengo nesse momento. Ontem, com a questão do jogo, muitos podem ter nem visto a coluna, tá? Mas é importantíssimo. Eu vou colocar o link na nossa comunidade, vou colocar aqui o link no chat para vocês poderem ver, porque tem mais gente para sair. O staff de um craque do Flamengo tá na Europa procurando o clube para o jogador sair agora. Eu tô falando do Lohan, gente. O moleque de 18 anos tá com seu staff em peso na Europa, procurando ouvir propostas para trazer alguma que agrade ao Flamengo para o menino poder sair. Por isso, até agora o Flamengo não conseguiu a renovação contratual do Lohan. Olha quantas renovações o Flamengo já conseguiu do início do ano para cá. O próprio Fabrício Bruno teve o contrato renovado no início do ano. Mesmo eu dizendo para vocês que a possibilidade dele sair existia, lembra? Desde o início do ano eu tô falando. Ah, mas renovou, não sai mais. Acabou saindo. E o Lohan é o próximo que pode deixar o Flamengo também. Assim que o staff dele conseguiu uma proposta, porque o Flamengo já apontou para o staff do atleta quais são os valores que deseja pelo jogador. Então, assim que o staff chegar em alguma coisa concreta pelo Lohan, vai ser apresentado ao Flamengo e o Lohan vai ser vendido. Então, não é só o Fabrício Bruno, não. Aliás, é uma bela venda, como eu disse para vocês.
É o mesmo valor que o Flamengo pagou na contratação do Nico e é o dobro, mais do que o dobro do valor que o Flamengo comprou o Léo Ortiz. O Flamengo comprou o Léo Ortiz por 40, tá vendendo o Fabrício Bruno por 83, quase 90 milhões de reais. Então é uma excelente venda do Flamengo, sem contar que o Flamengo sempre coloca aquelas cláusulas que pode ganhar a mais. Tem o Lucas Paquetá, que pode concluir sua transferência para o Manchester City e vir mais uma bolada para o Flamengo. Então, nesse meio de ano, o Flamengo vai ter muito dinheiro de vendas de jogadores, tanto saindo do Flamengo, e o Lohan é uma venda esperada ali na casa dos 30 aos 35 milhões de euros, e tá para acontecer, gente. Tá para acontecer. Tem o Paquetá, Fabrício Bruno já tá indo, e o Flamengo já definiu. Concretizando a venda do Fabrício Bruno, vai atrás de um zagueiro também. É sempre assim, saiu, repõe. Então o Flamengo, que já queria 4 jogadores, lateral direito, volante box-to-box, meia, ponta direita e centroavante, agora vai incluir também mais um jogador aí na sua lista. Zagueiro. O Flamengo tem muitas chances de concretizar aquela negociação do Domingos Duarte, iniciada no começo de 2024. Agora é pega pra capar. Agora é a hora de reforçar a equipe, porque mais jogadores tendem a deixar. Recomendo, leiam a minha matéria de ontem no Jornal O Dia. Nação, essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer nesse dia para vocês. Volto a pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, recomendem a gente para os seus amigos, curta, comenta e compartilha. Tem jeito de votar na gente também, lá no Prêmio IBEST? Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e no chat também. Pode ser? Clica lá, vota na gente. Tem que votar todo dia para a gente ir subindo na classificação e, quem sabe, terminar entre os 10 melhores jornalistas esportivos do país, como foi no ano passado. Só que no ano passado nós tínhamos o canal grandão. Agora a gente conta só com você que está aí do outro lado. Vamos crescer aqui também? Ajuda a gente, chama seus amigos para cá. Aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo, eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.